Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço esse delicioso bolo de laranja com mousse de doce de leite. Essa receita fica perfeita para você que gosta de um bolo de laranja que fica super macio e fofinho. Vamos lá, pessoal, começar a nossa receita aqui do nosso bolo de laranja com mousse de doce de leite. Para começar aqui, eu vou começar misturando 3 ovos inteiros até ele ficar bem dissolvido aqui. Misturar bem esses ovos aqui para não ficar com cheiro e deixar bem misturado, para assim começar a desenvolver nossa massa. Mistura isso aqui tudo bem misturado. Eu venho aqui com 2 xícaras de chá de açúcar. O meu aqui é cristal, mas pode ser refinado também. Coloco o açúcar aqui, mexo bem. Vou fazer no fouet, porque é uma receita tão prática que não precisa de batedeira nessa receita aqui. Mexer bem esse açúcar aqui até dissolver tudo. Lembrando que aqui nessa receita, todas as xícaras que são utilizadas são medidas de 250 ml. Eu dissolvi bem o açúcar aqui, eu vou vir com a margarina. São 2 colheres de margarina bem cheia. Vou colocar a margarina aqui para poder misturar bem aqui nos ingredientes que já está dissolvido. O açúcar aqui já está bem dissolvido, é só dissolver essa margarina agora. Dissolve bem essa margarina aqui para sua massa ficar bem amanteigada. Só ir mexendo assim que vocês já vão ver a diferença. Olha só, isso daqui já até fica uma massa bem levinha aqui só nos ovos com açúcar. Mistura bem aqui para vir com o próximo ingrediente. Dissolvi bem a margarina aqui. Eu vou vir agora com 2 xícaras de chá de suco de laranja natural. Pode ser concentrado também. Estou usando natural aqui. Vou misturar bem aqui para poder começar a colocar a farinha de trigo. Misturei todo o suco aqui, eu vou vir com a farinha de trigo. Aqui são 4 xícaras de chá de 250 ml de farinha de trigo. Vou colocar aqui para misturar bem. Agora eu vou desenvolver essa farinha aqui, mistura-se até ficar bem desenvolvida com o líquido aqui, sem mexer muito para ela não ficar pesada. Vai misturando aqui levemente para começar a dar o ponto da massa aqui. São 4 xícaras de farinha de trigo, então ela não dá muito trabalho para dissolver aqui. Dissolvendo bem, assim, misturando até chegar na consistência exata dessa massa. Depois de bem misturado, essa coisa de uns 3 a 4 minutos. Ela vai ficar nessa consistência aqui para a gente vir com o fermento agora. Vou colocar o fermento para misturar aqui para ele começar a agir na massa. Coloco o fermento e deixo ele bem misturado aqui também. Mexer aqui bem o fermento para dissolver. Dissolvi todo o fermento, olha só como essa massa já fica bem cremosa, aqui bem dissolvida. Agora eu vou pegar a forma que eu vou utilizar para mostrar o tamanho dela aqui, para untar e dar continuidade na receita. Misturei bem o fermento aqui. Aqui eu utilizei 2 colheres de sobremesa de fermento. A minha forma aqui é uma medida de 24 de largura por 10 de altura. É um refratário grande. Eu vou fazer aqui, eu já passei a margarina e vou colocar a farinha de trigo agora aqui para untar só o fundo. Fazendo assim, o meu bolo vai ficar de um tamanho certo do refratário aqui, não vai perder esse tamanho. Agora que eu já terminei de untar a forma aqui, eu venho com a massa. Olha só como essa massa já está bem amanteigada aqui. Na hora de colocar na forma aqui já se percebe já a consistência dela. Como fica uma massa bem lisa, que é uma massa igual que foi feita na batedeira. Vou colocar essa massa aqui, vou esticar bem ela na forma. E vou levar a forno a 180 graus. Até ele ficar bem dourado em cima. Esse bolo é um pouco grande, então ele demora um pouquinho para assar. Mais ou menos uns 35, 45 minutos ele já está assado. Coloco a massa toda aqui na forma, dou uma retada assim, sem tirar da bancada assim mesmo, para ele ficar por igual aqui, para poder levar ao forno. Já assou por 35 minutos e ficou assim bem dourado. Agora eu vou desmontar ele da forma aqui. Eu vou tirar ele ainda quente da forma para ele não quebrar. E também sair mais fácil daqui dessas laterais, porque esse aqui não é untado, que ele mantém o tamanho exato do refratário. Eu já soltei todo o bolo com a faca aqui. Aí eu vou colocar um papel alumínio aqui em cima, para poder virar ele, para ele esfriar. Vou colocar essa tampa aqui que é desse refratário, para poder tirar ele daqui. Já tirei o bolo aqui, agora eu vou deixar ele esfriar
até ele ficar bem frio para depois cortar aqui no meio, para assim montar o recheio. Para olhar o nosso bolo aqui, eu vou fazer uma calda que vai uma xícara de chá de 250 ml de água e uma xícara de chá de açúcar. Eu vou deixar essa calda ferver aqui até ela derreter bem esse açúcar e começar a engrossar um pouquinho. Aí eu vou deixar ela esfriar para poder molhar o bolo com ela. Quando derreter todo o açúcar e começar a ferver bem, aí ela já vai começar a ficar quase no ponto. Ela não vai chegar a ficar grossa essa calda. Ela vai dissolver bem, mas grossa ela não vai ficar. Enquanto eu vou preparando a calda ali, eu já vou cortar esse bolo. Eu vou cortar esse bolo em 2 camadas. Isso daqui não tem mistério, é só você acompanhando a faca aqui na medida retinha assim, que sai perfeito, que essa faca já dá o tamanho certo aqui do meio, então ele tira por inteiro o bolo. Olha só como que fica. Agora, pessoal, eu vou bater o mousse aqui de chantilly com doce de leite, o mousse de doce de leite. Vou utilizar desse doce de leite que já está aqui no canal, a receita dele. Eu vou utilizar mais ou menos 200 gramas desse doce para dissolver com esse chantilly aqui. O doce tem que estar gelado também. Pode pôr junto na batedeira aqui para os dois moer junto. Estou pegando a colher bem cheia aqui para poder dissolver e bater junto aqui que ele vira um mousse de doce de leite. Eu vou bater aqui o chantilly, a gente segue as recomendações do fabricante e acrescento o doce de leite. Esse daqui é o ponto que vai chegar o seu mousse de doce de leite. Vai ficar nessa consistência aqui para poder rechear o bolo. Essa é a consistência dele, fica bem firme. Agora eu vou deixar na geladeira para começar a fazer a montagem do bolo no refratário. Agora, para a gente dar continuidade aqui na nossa receita, nós vamos começar a montagem do bolo. Vou pegar a parte que já foi cortada aqui ao meio. Eu ia repartir em 3 partes, resolvi fazer só em 2. Vou colocar com a parte que foi assada para baixo, como ele foi assado. Coloco aqui e vou molhar com essa calda aqui que eu já expliquei mais para trás como é que eu fiz ela. Vou molhar bem esse bolo aqui para poder vir com o mousse aqui de doce de leite. Já bem molhado aqui para o bolo ficar bem molhadinho. Molha bem aqui, não vai ficar muito doce esse bolo, porque o bolo não é muito doce e a calda, mesmo sendo uma xícara de chá de açúcar e uma de água, ela não fica muito doce. Essa calda aqui vai fazer o seu bolo ter mais durabilidade com ela, porque ela não deixa o bolo estragar por causa da calda. A calda aqui é bem conservada e deixa o bolo durar mais. Molhei bem o bolo aqui com a calda, eu já venho aqui com o nosso mousse de doce de leite. Vou colocando o mousse aqui para poder esticar e fazer a camada do recheio. Esse recheio vai ficar bem generoso aqui, vai ter bastante recheio nesse bolo. Esse doce de leite combina muito com bolo de laranja. Fica perfeito esse recheio com esse bolo. Coloquei a parte do recheio aqui, eu vou vir com a outra parte do bolo agora. Eu tirei a casca do bolo aqui para ele penetrar melhor a calda. Vou pegar aqui para encaixar ali. Encaixa aqui bem certinho. Não tem problema você dar uma quebrada aqui, porque a forma aqui é da pita, ele fica do mesmo jeito, se encaixa aqui, fica certinho o bolo depois. Encaixa aqui para molhar de novo. Molha bem molhado aqui. O segredo desse bolo é molhar ele bem. Ele fica bem molhadinho e quando ele ficar gelado, fica uma maravilha. Vou terminar de molhar aqui, daqui a pouquinho eu volto. Outra parte já foi encaixada aqui, já foi bem molhada com a calda. Agora eu vou bater mais uma caixinha de chantilly para finalizar esse bolo. Agora, para finalizar, eu bati o chantilly aqui e vou fazer com bicos aqui para tampar tudinho o bolo aqui, para concluir a receita. E assim ficou o bolo, pessoal. Ele fica bem molinho, o recheio bem molhadinho. É uma delícia essa receita aqui para você fazer no seu dia a dia aí, para você ter um bolo de laranja que fica delicioso com esse mousse de doce de leite. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Até mais!